Nossa boa noite, pessoal. Todos que estão conosco, todos que nos acompanham pela internet. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os nossos desafios e sobre o nosso maior desafio. Utilizamos como fonte de pesquisa para essa nossa conversa alguns textos do site Momento Espírita, cujo endereço é www.momento.com.br, alguns trechos do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, além do Livro dos Espíritos e as obras básicas da doutrina. O que é um desafio, pessoal? Desafio é aquilo que testa os nossos limites, não é verdade? O desafio sempre nos faz chegar ao nosso limite. Há inclusive aqueles que adotam o desafio como filosofia de vida. Porque, segundo teorizam essas pessoas, se nós estamos sempre no limite do desafio, nós estamos sempre aprendendo algo novo. Nós estamos sempre nos capacitando. Nós estamos sempre excitando o nosso limite. Ao contrário da opção que temos de permanecer na zona de conforto. Se permanecemos na zona de conforto, experimentamos uma certa tranquilidade. Mas, por outro lado, avançamos menos na conquista de conhecimentos, de bagagens em vários sentidos. Mas, por outro lado, o desafio é também um objetivo final, uma proposta de vida. O desafio, algo que nós queremos e pretendemos alcançar. Vamos, primeiramente, pessoal, fazermos agora um enfoque coletivo. Vamos pensar na coletividade, na humanidade, em todos nós, humanidades que somos, vivendo aqui em nosso planeta. Qual o maior desafio nosso enquanto humanidade será? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar na coletividade, pessoal. Em nós, na humanidade como um todo. Qual será o maior desafio da humanidade? A história nos lembra que no auge da glória do Império Romano, as pessoas morriam, em média, aos 30 anos. Eu provavelmente já estaria desencarnado, né? Muitos de nós, na verdade. Na França, cinco séculos depois de Cristo, a expectativa de vida continuava mais ou menos a mesma, 30 anos. Aproximadamente 45% das crianças morriam durante o parto. No ano de 1800, nós éramos apenas 1 bilhão de pessoas habitando o planeta Terra. E nesta época, onde éramos 1 milhão apenas, a população começava a crescer com toda aquela explosão desta época histórica. E a população começava a crescer tão rapidamente que alguns estudiosos afirmavam que não haveria alimentos para todas as pessoas no futuro. E era uma preocupação muito grande de muitos cientistas, o crescimento populacional muito acelerado. Estes pesquisadores alegavam que a população crescia muito mais rápido do que a capacidade que se tinha de gerar alimentos. Assim, segundo eles, nós não teríamos como nos alimentar por falta de recursos. Hoje, neste início de século XXI, nós somos cerca de 7 bilhões de seres reencarnados no planeta Terra.
E para nossa surpresa e dos pesquisadores, nós acabamos desenvolvendo a competência necessária para gerar alimentos para toda essa população. Fomos capazes de fazer isso. E fomos capazes de fazer muito mais. A expectativa média, que nós comentamos há pouco, de vida, de 30 anos, no auge do Império Romano, ainda alguns séculos depois de Cristo, se modificou ao ponto de que hoje a expectativa de vida dos brasileiros é de 70 anos, mais que dobrou daquela época para cá. As conquistas científicas na área da medicina, da agricultura, da indústria, colocam agora o homem em uma situação de maior facilidade. E nós vamos ver com toda essa historiografia, com toda essa recordação que nós fizemos, que a humanidade, estamos falando do coletivo, a humanidade venceu grandes desafios. Nós, humanidade que somos, inclusive sabemos que somos espíritos imortais, não é verdade? Vocês sabem disso? Sabem, né? Muito provavelmente, nós estamos aqui, muito mais parte desta história do que imaginamos. Porque há alguns séculos atrás, estávamos provavelmente em um destes cenários históricos, em uma de nossas encarnações passadas. Esta é a nossa história muito mais do que às vezes superficialmente nós imaginamos. E nós fizemos muitas conquistas, vencemos muitos desafios ao longo desta história. Pesquisadores achavam que não seríamos capazes de gerar alimento, tamanho o crescimento populacional. Hoje somos capazes. A agricultura se desenvolve. O cultivo de alimentos, de forma geral, se desenvolve. As epidemias matavam milhares de pessoas no passado. Desafiando a comunidade científica. Mas a humanidade vem vencendo desafios, vem conhecendo a cura para a maioria destas epidemias, que hoje em dia já estão, de certa forma, controladas. A indústria cresce a ponto de suprir as nossas necessidades materiais. Então a humanidade vem vencendo desafios, vem crescendo tanto e nos trazendo, de certa forma, o conforto material, nos ajudando a conviver bem com o nosso planeta, que nos coloca frente a frente a uma nova realidade. Nos coloca frente a frente a um novo desafio. Estamos conquistando as ciências, conquistando as curas. As doenças já não nos preocupam mais. Não necessitamos mais lutar tão intensamente contra os rigores da natureza, do meio inóspito que nos cerca. E estamos então frente a frente a um novo desafio. A conquista de nós mesmos. Não estamos mais lutando contra essas adversidades que acabamos de citar, mas estamos lutando agora de forma muito mais acentuada, lutando conosco mesmo. Dessa forma, nós vamos verificar, então, sem engano nenhum, que o grande desafio da humanidade não é de ordem material e nem mesmo intelectual. O grande desafio da humanidade é de ordem moral. Nós ouvimos muito falar hoje em dia que o que a humanidade precisa é de educação. Mas nós podemos ir mais além. Nós podemos raciocinar e concluirmos que a necessidade da humanidade no momento nem é de educação intelectual,
Porque grandes avanços se verificam nessa área. A nossa necessidade é da educação moral. Mas é necessário nós entendermos profundamente o que é a educação moral. Precisamos verificar que quando falamos em moral, nós falamos em relacionamento com as pessoas. O crescimento intelectual é o crescimento que diz respeito a mim apenas. O conhecimento que eu vou amealhando, vou colocando em minha bagagem, minha somente. Crescimento que só diz respeito a mim, sem interação com o próximo. Quando entra a interação com as outras pessoas, todo conhecimento que diz respeito a essa interação é conhecimento moral. Por isso que quando nós falamos em moral, nós costumamos falar nas virtudes, né? Na benevolência, na compaixão, no amor. Por quê? Porque todas essas virtudes dizem respeito ao nosso relacionamento com os outros. Então é isso. Moral é aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento. E é este crescimento que nós precisamos realizar. Este é um dos desafios que nos convidam ao crescimento. Lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec propõe um questionamento. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É como se ele dissesse: qual o desafio desta vida? Qual o nosso desafio para esta encarnação? Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Segue a resposta e mais à frente nós temos mais um trecho, dizendo que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, qual o fim da nossa encarnação? Qual o nosso grande objetivo? É alcançarmos a perfeição. Perfeição que é a perfeição de conhecimento, a perfeição intelectual e a perfeição moral. Então nós podemos resumir dizendo que o nosso grande objetivo é a evolução intelectual, a evolução moral e a contribuição com a obra divina. Porque nós que estamos aqui encarnados, nós estamos sim colaborando com Deus. Seja já na manutenção da harmonia do planeta, seja colaborando com a minha parte para que nós como indivíduos possamos ser melhores, intelectualmente, mas também geneticamente, colaborando para que a espécie possa se perpetuar, cuidando e preservando o meio ambiente no qual estamos inseridos, colaboramos assim com a obra da criação. Perfeição moral, perfeição intelectual e contribuição com a obra divina. E lá na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, então, de se melhorar nessa vida e de resistir às atrações do mal? Muitos de nós já conhecemos a resposta, né? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Mais uma vez nós vamos relembrar que para que nós consigamos cumprir o nosso grande objetivo, conquistar o nosso desafio, nós precisamos conquistar a nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer, porque apenas nos conhecendo nós poderemos exercitar as virtudes que nos farão chegar ao nosso objetivo. Mas nós estamos falando do nosso grande desafio, o desafio da humanidade, o desafio de todos nós, espíritos que somos, de chegar à perfeição, de chegarmos a esta perfeição moral e intelectual,
a conquistar as virtudes que nos trarão a felicidade. Mas esta busca, ela é cheia de desafios, menores, mas não menos importantes. E cada pessoa, com a sua peculiaridade, terá os seus desafios próprios. Aquela mãe que está grávida tem o desafio de receber aquela criança, de cuidá-la. Desafio de receber este espírito e lidar com todas as situações novas que se apresentam. Nós estamos mudando de emprego, é um novo desafio. Nós queremos arrumar um namorado, é um desafio. E os namorados querem casar, é um desafio. E os casados muitas vezes querem separar, é um desafio. A todo momento nós estamos frente a frente a novos desafios. O relacionamento familiar é um desafio. O relacionamento com os filhos, o relacionamento conjugal é um desafio que muitas vezes nos desanima. Só que nós temos que lembrar que, segundo os espíritos superiores, segundo o que eles nos dizem, o meio mais prático de nós evoluirmos é conhecermos a nós mesmos. Onde está focado o centro da questão? Em nós. E aí nós vamos perceber algo muito importante. Porque os desafios estão sempre nos testando, os desafios que estão na família às vezes, que estão no trabalho. Porém, o que configura este desafio são as minhas necessidades e os meus limites. Estes desafios nos impulsionam a nos conhecer e a vencermos justamente estas dificuldades. E se os desafios estão se apresentando de uma determinada maneira dentro da minha vida, quem é o responsável pela maneira como os desafios se apresentam? Sou eu, com certeza. Isso nos leva a olharmos para nós e não colocarmos o comando da nossa vida, principalmente o comando das nossas decepções, das tristezas, para aquele que está ao nosso lado. A vida sempre vai nos pedir uma ação, sempre vai nos direcionar para essa conquista. Então seria interessante que nós tomássemos também como um desafio para a nossa vida o não desistir, o seguir em frente, o fazer. Porque às vezes falamos da peculiaridade de cada pessoa, de cada desafio. Às vezes alguém recebe o desafio da doença, por exemplo. Que postura tomar? A de não desistir. A de superar este desafio, de aumentar o nosso limite. Aquela pessoa que nos testa a paciência, né? Nós costumamos dizer, essa criança é um desafio para mim. Realmente, é um desafio. Nos desafia a aumentarmos o nosso limite de paciência às vezes. A aumentar o nosso limite de tolerância em alguns casos. A aumentar o limite da paz que nós somos capazes de espalhar. O outro é a ferramenta que a vida nos coloca frente a frente como desafio. Mas nós somos o alvo. As virtudes que devem ser conquistadas serão somadas ao nosso arquivo. E nós precisamos adotar esta postura de vencer o desafio, de fazer, de não desistir. Porque como o foco está em nós, sempre que nós mudamos de atitude, o cenário se modifica. Sempre que nós agimos com mais tolerância, o cenário se modifica. Só que algumas vezes nós desanimamos porque na prática não é tão simples assim, né? A gente já sabe.
Porque os reflexos das nossas ações do presente, elas continuam um pouco mais. Por exemplo, se eu até hoje tenho adotado uma postura ríspida, uma postura de dureza na família, por exemplo, toda a família está acostumada a esta postura. E responde provavelmente da mesma maneira. Mas há um momento em que eu resolvo mudar de postura, muito bem. Então me decido a mudar de postura hoje e começo a exercitar no dia a dia. Como as pessoas vão reagir? Num primeiro momento, como elas estão acostumadas. E este processo vai levar um bom tempo até que seja incorporado ao convívio. O que nem sempre nós levamos em conta, porque quando nós resolvemos tomar uma atitude que talvez signifique uma mudança, nós queremos que todo o cenário se modifique imediatamente, o que não vai acontecer. Só que se nós persistirmos e continuamos assumindo uma postura melhor, aos poucos todos aqueles que estão ao nosso redor vão assimilando esta nova postura. E aos poucos nós vamos efetivando esta conquista em nosso dia a dia. Mas as dificuldades muitas vezes vão além. Porque a doutrina espírita nos esclarece, espíritos imortais que somos, que temos que temos outras vivências. Desculpem, pessoal, que somos espíritos imortais, que já participamos de outros cenários em outras encarnações. E nesses outros cenários, nessas outras encarnações, muitas vezes nós nos equivocamos, não é verdade? Nos equivocamos conosco mesmo, nos equivocamos com as pessoas que estão ao nosso lado. Contraindo, logicamente, um débito perante a lei divina, perante a vida, perante a lei de ação e reação, causa e efeito, melhor qualificando. E muitas vezes aqueles que estão ao nosso lado, seja na família, seja no trabalho, e temos muita dificuldade, são essas pessoas que estão envolvidas conosco por situações diversas da vida. E quando esta situação se configura, a dificuldade é ainda maior. Isso se traduz, por exemplo, naquele filho com o qual temos inúmeras dificuldades. Tentamos mudar de postura, tentamos agir da melhor forma, e parece que a relação não melhora. Tendo seguir todas as sugestões para um bom convívio. Mas não consigo, parece que há algo mais. Muitas vezes há algo mais. É aquele sentimento daquela pessoa que no passado talvez tenha sido amargurada, tenha sido oprimida por nós. E hoje em dia, como reparação, nós estamos ao seu lado para oferecer as condições necessárias de superação. Então isto se configura como um agravante das relações muitas vezes. E nós temos que lembrar sempre que nós somos espíritos de um mundo de provas e expiações, reparando também os erros do passado. E estes equívocos do passado tornam a nossa caminhada muitas vezes mais árdua, mais difícil. É aquela situação em que fazemos de tudo para conseguir, parece que não dá certo. Parece que nunca vai acontecer o que nós queremos. É aí que nós temos que olhar para o alto, olhar para o lado, ver que nós não estamos sozinhos. Sentir que Deus está em nós. Sentir que não nos deixou desamparados na terra, que nós temos o nosso espírito protetor. Que nós temos os espíritos familiares que nos assistem. Que nós temos pessoas ao nosso lado que sofrem ainda mais, quem sabe. Então, reunir condições necessárias para a resignação, que nos fará pouco a pouco vencermos as situações. Porque nenhum fardo que está em nosso ombro tem o peso maior do que a nossa capacidade de suportar. Deus está conosco, nos conduzindo neste desafio, nos fazendo ir em frente, nos fazendo produzir, fazer aquilo que é necessário para vencermos, fazer aquilo que é necessário para nós assumirmos o comando
da nossa própria vida. Esquecermos de culpar os outros por aquilo que nos acontece. Esquecermos de culpar as dificuldades materiais, porque nós já vimos que a humanidade tem crescido. A humanidade melhora, de certa forma, do ponto de vista material, ao ponto de nos deixar face a face conosco mesmo. Então não vamos dar espaço para pensarmos que a minha dificuldade vem daquele que está comigo. Que a minha dificuldade vem de eu não ter ainda os utensílios domésticos que eu imaginava ter. A minha vida é tão difícil por conta disso. A minha vida não está mais difícil por eu não poder ter aquelas roupas que eu imaginava que poderia ter. Nós estamos em um tempo de nos encararmos face a face. E lembrar que os desafios da humanidade hoje, os nossos desafios, são de ordem moral. Precisamos olhar para o outro. Reconhecer no outro este nosso irmão de caminhada. Reconhecer que as virtudes que nos farão crescer e alcançar a perfeição que desejamos já começam a tornar a nossa vida mais agradável. Vamos tentar reconhecer como os panoramas mudam quando nós usamos da gentileza, quando nós procuramos dar sem esperar nenhuma retribuição. Vamos imaginar fatos simples do nosso dia a dia, por exemplo. Imaginemos aquela pessoa que passa todo dia em frente à nossa casa, para ir ao trabalho, para qualquer afazer. Esta pessoa passa e é indiferente, ela passa por nós, passa pela nossa casa e segue sua vida. Existem 3 situações. Ela pode permanecer indiferente, continuar passando por nossa casa e pronto. Existe uma segunda situação. Nós podemos algum dia, por algum motivo qualquer, nos desentendermos com essa pessoa. Então, nós nos aproximamos dessa pessoa e por algum motivo nós traçamos uma conversação e nos desentendemos. Essa seria a segunda situação. O que vai acontecer nessa situação? Aquela pessoa que era indiferente, toda vez que ela passar mais uma vez em frente à minha casa, ela vai sentir algo não muito agradável. Vai lembrar daquele acontecimento desagradável, vai com certeza emitir pensamentos negativos que afetarão primeiro a si mesmo, com certeza. Se configura aí uma situação complicada. Vamos imaginar uma outra situação. Por algum motivo essa pessoa está passando e nós a cumprimentamos com delicadeza. Sorrimos, somos gentis. Ou mais ainda, talvez essa pessoa esteja passando por ali e nós conseguimos auxiliá-la de alguma forma. Toda vez que essa pessoa passar por este local, pela nossa casa, o que ela vai sentir? Um sentimento bom. Ela vai olhar para nós, para o local onde estivermos e vai lembrar daquele momento onde ela foi auxiliada. Isso vai trazer algo bom para si. Ela vai emitir pensamentos bons que chegarão até mim e que, em primeiro momento, farão bem para ela mesma. Imaginemos agora todos nós nos relacionando de forma equilibrada, de forma educada, de forma compreensiva, aumentando o nosso nível de tolerância, aumentando o nosso nível de paciência. Não é difícil nós imaginarmos os resultados de tudo isso. Vida melhor para todos nós. Vida mais tranquila para que todos nós possamos fazer as conquistas que a vida nos oferece. Pois não esqueçamos, a vida se encarrega de nos desafiar, de testar o nosso limite, para que possamos ir além, para que possamos fazer novas conquistas,
para que possamos vencer o nosso grande desafio. Joana de Ângeles nos diz: problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Que nós saibamos promover esta nossa elevação. Que saibamos nos conduzir rumo às virtudes. Que saibamos conduzir o nosso autoconhecimento. A cada dia, verificando nossas atitudes, nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Finalizando, eu gostaria de lembrar com vocês uma canção que fala um pouco sobre algumas virtudes que nós precisamos conquistar. É a canção número 11 do nosso CD Na Busca da Essência. Essa canção é interessante, desde que o CD começou a rodar em algumas rádios espíritas do Brasil. Essa canção, Na Busca da Tolerância, é a canção que mais tem sido executada. Em princípio, assim, para nossa surpresa. E ela nos fala, nos traz uma mensagem, um convite, para que nós não desanimemos. Abramos o coração à paz, à mansidão, possamos levantar, abrir os olhos ao amor de Deus por todos nós. Sabemos que há muitas e muitas pedras no nosso caminho, há lágrimas em nossos olhares. Nós vamos olhar para o lado, nós não estamos sozinhos. E há sempre um motivo para o amor. Então, amemos mais, perdoemos mais, e assim vamos viver sem nos arrependermos. Vamos tolerar um pouquinho mais, procurar sentir um pouquinho mais, pensar um pouco mais no nosso irmão e automaticamente, com isso, cuidarmos também de nós mesmos, na busca da tolerância. Não desanime, abra o coração, paz, a mansidão. Levante e abra os olhos seus ao amor de Deus. Há pedras no caminho e lágrimas no olhar. Olhe para o lado, não está sozinho. Há sempre um motivo para amar. Então ame mais, perdoe mais e viva sem se arrepender. Tolere mais, sinta mais, pense mais no seu irmão. Cuide mais de si. Já conseguem cantar comigo, pessoal? Vamos lá. Não desanime, abra o coração, a paz, a mansidão. Levante e abra os olhos seus ao amor de Deus. E há pedras no caminho, lágrimas no olhar. Olhe para o lado, não está sozinho. Há sempre um motivo para amar.
mais, perdoe mais e viva sem se arrepender. Tolere mais, sinta mais, pense mais no seu irmão, cuide mais de si. Então ame mais, perdoe mais e viva sem se arrepender. Tolere mais, sinta mais, pense mais no seu irmão, cuide mais de si. Possamos então, pessoal, exercitarmos essas virtudes, que possamos superar cada novo e pequeno desafio, para que o nosso grande desafio, tão logo quanto possível, possa ser conquistado. Obrigado pela atenção.